Olá, meus irmãos, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra, tá bom? Certo? E sempre como eu faço aqui no início do nosso vídeo, eu sempre peço para vocês ainda que não se inscreveu, que se inscreva, né, para ajudar o irmão Jailson. Se inscreva no canal Jailson HMTV, certo? Dê o like, que é muito importante, porque você dando like, o algoritmo do YouTube reconhece que você precisa daquele conteúdo, então ele vai espalhar o conteúdo do nosso canal no mundo da internet. E também compartilhe e aperte o sininho, porque toda vez, irmão, meu amigo, você que se inscreveu, aperte o sininho, toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você recebe automaticamente o aviso que tem vídeo novo. E os dias que nós fazemos isso é nas quartas e no domingo. Sempre nas quartas e no domingo nós temos vídeo novo no canal. E você, meu irmão, que já é inscrito, você só faz agora divulgar o nosso conteúdo e compartilhar com as pessoas, tá bom? Muito bem, e, meus queridos, nós vamos continuar com o nosso assunto que nós começamos. Nós já pegamos 2 assuntos sobre isso. O primeiro foi ver a Jesus glorificado por representação. E depois eu preguei sobre presciência e representação. E hoje queremos dar uma continuidade sobre esse assunto. E eu tenho 3 escrituras aqui. 3 escrituras para nós lermos. Primeiro, eu quero ler Mateus 17, versos 1 ao 5. Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 5. E diz assim as escrituras. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu com o sol, e as suas vestes se tornou brancas como a luz. E eis que apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me compraze, escutai-o. Isso é Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 5. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 7 do Evangelho de João, capítulo 4. Depois, irmão, quando estivermos já quase perto de terminar a nossa palestra, vamos mostrar o que é que o profeta fala dessas 3 escrituras que vamos ler agora. Depois, João, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário para passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Samaria, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de um caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse Jesus: Dai-me de beber. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Agora, vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 de Apocalipse, capítulo 10. Como eu falei, depois, quando a gente estiver quase perto de terminar o nosso vídeo, nós vamos mostrar o que é que o profeta de Deus fala dessas escrituras que nós estamos lendo aqui agora. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 10 de Apocalipse, diz assim as escrituras: E vi outro anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste,
e o rosto era como o sol, e os pés como um cone de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e os queixos sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. Mas houve uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, dependendo da tradução, o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tomou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Amém? Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 8. Então, irmão, baseado nessas escrituras que nós lemos em Mateus, capítulo 17, verso 1 e 5, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao 7, e Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao 8, o nosso tema hoje o nosso tema da nossa humilde palestra é a vinda, o ministério e a representação. A vinda, o ministério e a representação. Esse aí é o tema da nossa humilde palestra. Agora, eu quero que vocês, irmão, prestem muita atenção no que eu vou falar. Quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Existe algumas escrituras, preste bem atenção, existe algumas escrituras que se cumprem de forma individual. Olha aí, existe algumas escrituras na Bíblia, e isso é de Gênesis e Apocalipse, irmão, que se cumpre de forma individual, não de forma coletiva. E aí? Existe escritura na Bíblia que não se cumpre de forma coletiva, mas sim de forma individual. Ela se cumpre com o indivíduo. Não comigo, não com você, mas com o indivíduo. Eu quero ler 2 escrituras para dar como exemplo. Eu quero ler 2 escrituras. Primeiro, eu quero ler Isaías capítulo 7, verso 14 de Isaías. Você veja que essa escritura de Isaías, capítulo 7, não se cumpre todo mundo. Ela tem uma pessoa específica, um indivíduo para se cumprir. Isaías 7, versos 14. Olha aqui, ó, o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Diz assim, ó, olha: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. De quem essas coisas se cumpriu com quem? Se cumpriu com um indivíduo. E quem foi? A Virgem Maria. Eu acredito que quando muitas pessoas, né, naquela época, leram essas escrituras que o Isaías profetizou, muitos homens preparou as suas filhas, porque ele não disse nome. Ele disse uma virgem. Então, essa escritura se cumpriu com Maria, não com todas as virgens, mas com um indivíduo, especificamente com um indivíduo. Agora, eu quero ler uma escritura que, irmão, tem muitas escrituras. Por exemplo, tem ainda capítulo 9, verso 6 de Isaías, tem o capítulo 3, versículo 7 de Amós, que diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar seu segredo, a saber, os seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Essa escritura se cumpre com os indivíduos profetas. Não se cumpre comigo, nem com você, sabe? Se cumpre com certos indivíduos. E são os profetas. Agora, eu quero ler também 2 escrituras que se cumprem no coletivo. Ela se cumpre no coletivo. Isaías 55. Olha aqui, ó. Isaías 55 se cumpre no... A gente leu aqui, ó, uma escritura que se cumpre
no indivíduo, não em todos, mas individual, é específico para aquela pessoa. Agora vamos ler uma escritura que se cumpre no coletivo, se cumpre em várias pessoas, não só numa, mas em vários indivíduos. Isaías 55, versículo 1 diz assim, ó vós todos os que tendes sede, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, e vinde e vinho e leite. Outra escritura, aqui no mesmo capítulo, no capítulo 55, verso 5 e 6 de Isaías, olha aqui, ó. Eis que chamarei uma nação que não conheceis, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver perto. Então você veja aí que tem escritura que se cumpre especificamente com uma pessoa e tem escritura que se cumpre no coletivo com várias pessoas. Então hoje, irmão, nesse vídeo, hoje, nós vamos ver algumas escrituras que se cumpre só com o ministério do sétimo anjo. Só com ele. Essas escrituras se cumpriu só no ministério do sétimo anjo. Aí, quando essas escrituras se cumprem, nós fomos apenas representados nessas escrituras, irmão. Mas essas escrituras, elas se cumprem especificamente no ministério do sétimo anjo. São várias escrituras, eu vou ler algumas aqui, irmão, mas são várias escrituras que se cumprem só no ministério do sétimo anjo. Aí, por quê? Porque ele é o nosso representante. Ele é a representação. Meu Deus. É como eu preguei no outro vídeo, Deus nos predestina, a presciência de Deus é a predestinação de Deus, e os mensageiros, os profetas, são os que representam o resto dos eleitos. Então, vamos ler escritura, irmão, que se cumpriu só no ministério do sétimo anjo. Só nele. Só nesse ministério do sétimo anjo. E quando eu digo ministério, não estou nem falando de William Branham, estou falando do ministério do sétimo anjo, claro e evidente que se cumpriu na pessoa de William Branham. Mas essas escrituras que vamos ler aqui, irmão, se cumpre só no ministério do sétimo anjo. Nem pense você. Você está lá porque está ali representando. Mas não se cumpre em você. Se cumpre no ministério do sétimo anjo. Se cumpriu. Deixa eu ser bem claro. Se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos para Mateus 17, 11. Mateus, capítulo 17, versículo 11 de Mateus. Olha o que aqui a Bíblia diz aqui, ó. Mateus 17, versículo 11, certo? Olha o que aqui a Bíblia diz aqui, ó. E Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha, Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, Atos 3:21. Atos 3:21. Aqui são escrituras, irmão, que se cumpre só no ministério. Se cumpriu, não vai se cumprir, se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Nem pense que outro quiser entrar aí, não vai conseguir. Nós, os eleitos, entramos por representação, que o sétimo anjo nos representou. O sétimo anjo, irmão, representou cada eleito dessa era que nós estamos vivendo. Atos capítulo 3, versos 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olha aqui no versículo 20. Enviei ele a Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Quer dizer,
Jesus só pode vir, a segunda vinda só pode acontecer quando se cumprir o tempo da restauração de tudo. Isso é Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí sim, quando tudo tivesse restaurado, quando a palavra tivesse restaurada, então a segunda vinda aconteceria. Mas essa escritura aqui, tanto de Mateus 17:11 como de Atos 3:21, só se cumpriu já, irmão. Essa escritura já é cumprida no ministério do sétimo anjo. Agora, vamos ver o que é que o profeta fala disso aqui. Mensagem, a estatura do varão perfeito, que ele pregou no dia 14/10 de 1962, parágrafo 141. Olha o que o profeta de Deus diz aqui, ó. Parágrafo 141 da mensagem, a estatura do varão perfeito. Agora, quem tem sucedido? Ele faz uma pergunta. Agora, o que tem sucedido? Em outras palavras, o que tem acontecido? O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja. O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas eras da igreja. Manifestado. A palavra manifestado é derivada da palavra manifestar, que vem da palavra grega faneiro, que significa apresentar, revelação, dar a conhecer. O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja. Então, durante as 7 eras da igreja, de Éfeso até Laodiceia, Cristo vinha se manifestando. Ele vinha se apresentando, os mensageiros vinham apresentando ele, até ele vir. Ele mesmo vir. Vamos lá. Agora, o que tem sucedido? O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Tá vendo aí? Começou aqui, onde foi o fundador, a igreja, onde foi fundada a primeira igreja pentecostal, foi fundada por Paulo, em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, Virtude, e o mensageiro foi Irineu, aquele homem tão valente que susteve o evangelho que pregou Paulo. A era seguinte da igreja foi Pérgamo, e Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim e logo Tiatira. Temos a Colomba. Aqui está tudo desenhado. Depois de Colomba, as eras das trevas, temos Sardes, que significa morte. E o mensageiro foi Lutero. Aleluia, glória. E depois, Filadélfia, piedade, com Wesley, santidade. Lutero disse, o justo viverá da fé. Logo, a santidade veio com Wesley. Seguidamente, temos o amor fraternal em Laodiceia. Não é? Você veja que Laodiceia só tem um amor fraternal. O amor fraternal não é aquele amor que eu só passo a mão nas tuas costas que tu passar na minha. É um amor condicional. Condicional. Tem que ter condição. Esse é o amor fraternal. Aí diz aqui, ó. E nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda, correrá a terra. Olha aí. Então, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, quando ele terminar esse trabalho de restaurar todas as coisas, nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda, correrá a terra. Então, quando o Elias estiver na terra e ele tem entregado a sua mensagem de restauração, a segunda vinda acontece. E aí? Em 62, o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Pondo-se ao lado de Jesus. Ele diz no parágrafo 58 em diante, ele disse assim, ó, a mensagem que eu tinha para entregar terminou. Em 62 ele disse isso. Leia a mensagem, Pondo-se ao lado de Jesus, do parágrafo 58 em diante, a mensagem que eu tinha para entregar, ela terminou, acabou. Tá vendo? Mas quando chega em 63, Cristo desce e encontra o Elias aqui na terra. Aí o profeta diz, 7 eras da igreja, 7 legaus,
Deus edificando sua igreja, confirmando cada pessoa a imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo, a glória e o poder de Deus descendo por esta pirâmide para soldá-la. Amém? Então aí está, irmão, Mateus 17, 11, Atos 3, 21, são escrituras que se cumprem só no ministério do sétimo anjo. Então, quando essas escrituras terminam, a segunda vinda acontece. Então, a segunda vinda não vai acontecer. A segunda vinda não está lá para frente. A segunda vinda já aconteceu. Ela está lá atrás. É por isso que o irmão Branham manda a gente olhar lá para trás, irmão. Meu Deus. Meu Deus. Vamos adiante. Mateus capítulo, vamos ler outra escritura. Mateus capítulo 5. O nosso tema é a vinda, o ministério e a representação. Agora, que ministério é esse? É o ministério do sétimo anjo. Quando esse ministério tiver em cumprimento, tiver na terra, a vinda acontece. A vinda acontece. A vinda, o mistério acontece. Paulo, o primeiro mensageiro, ele falou, ele pregou do mistério. Mas o mistério se cumpriu no sétimo mensageiro, não no primeiro. Então a vinda, que é a segunda vinda, se cumpre no ministério do sétimo anjo. E ele é a nossa representação, irmão. Porque tem escritura que não se cumpre conosco. Conosco não. Se cumpre com o sétimo anjo. E essa escritura que eu acabei de ler agora, Mateus 17, 11, Atos 3, 21, se cumpre exatamente no ministério do sétimo anjo. Agora eu vou ler mais outra. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 6. Olha o que aqui a Bíblia diz. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Dependendo da tradução, tem tradução que diz um grito. Houve um grito. Em outras traduções diz a voz. Houve uma voz. Mas a minha está dizendo um clamor. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, saia ao encontro. Mateus, capítulo 25, versículo 6. Agora, mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. Essa mensagem o profeta pregou no dia 31/5 de 1961. O conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 187. 180. Irmão, essa são escritura que se cumpre no ministério do sétimo anjo. Agora, o sétimo anjo, ele é o nosso representante. Fomos representados nele. Cada eleito de cada era foi representado no mensageiro. Porque Deus, quando trata, ele trata com o indivíduo. E o indivíduo é o mensageiro de cada dispensação. Isso foi desde o tempo do Antigo Testamento, irmão. Quando Deus foi tratar com o dilúvio, ele tratou com quem? Com os filhos de Noé, não, ele tratou com Noé. O indivíduo no tempo do dilúvio foi Noé. Meu Deus. 187, a mensagem do conflito entre Deus e Satanás. Olha o que o sétimo anjo disse. Dessa forma, alguns cairão na primeira vigília, segunda vigília. E lembre-se, a sétima vigília. Vocês se lembram disso? Irmão, eu quero ler essa escritura, esse parágrafo, quero que você preste bem atenção no que o irmão Branham está dizendo. Dessa forma, alguns cairão na primeira vigília, segunda vigília, lembre-se, a sétima vigília. Vocês se lembram disso? A sétima vigília é quando ele vem. Ele quem? Quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, irmão. O anjo forte. Ele vem na sétima vigília, na sétima era, e quando ele vem, ela termina. E que a era terminou, então ele já veio. Muitos dizem, não, eu creio que a era terminou, mas ainda estão esperando ele não usar ainda. Meu Deus. Vamos lá. A sétima vigília é quando ele vem. O que foi a sétima vigília? Aí o profeta diz, a mensagem do sétimo anjo. Olha aqui. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. O que foi a sétima vigília? A mensagem do sétimo anjo. Primeira vigília, eles adormeceram. Segunda vigília, terceira vigília,
quarta vigília, quinta vigília, sexta vigília, todas através de Tiatira e através de todas as eras, até a vigília de Laodiceia. Mas na sétima vigília, a voz vem, eis que o noivo vem, sai ao encontro, e o que eles acordaram e lamparam suas lâmpadas. E limparam suas lâmpadas. Eles acordaram. Essa aqui era as virgens prudentes, irmão, que estavam mortas durante as eras, e elas ressuscitaram. Mas eu quero focar só aqui, que essa escritura que nós lemos, onde diz assim, e houve um clamor, e houve uma voz, isso aqui se cumpriu com o sétimo anjo. Isso não vai se cumprir. Já se cumpriu, irmão. Outra mensagem, agora de 64. O profeta do século 20, parágrafo 105. O profeta do século 20. Olha, aí você diz, não, irmão, mas esse livro aí quem foi o irmão Liveio. Sim, mas concebido e corrigido pelo irmão Brana. O irmão Brana gravava as fitas e mandava para o irmão Liveio colocar os conteúdos nesses livros que ele estava fazendo. Tanto nesse livro, o profeta do século 20, como no livro A Exposição das Sete Eras. E o irmão Brana depois pegou esse livro e a Exposição das Sete Eras e ele revisou, ele corrigiu. Que tivesse alguma coisa errada, ele tirava. Mas ele aprovou. Vamos lá, 105. Assim como clamou João Batista, eis que o Cordeiro de Deus, sem dúvida, que esse mensageiro a esta última era, então está falando do sétimo anjo, ó. Sem dúvida que esse mensageiro a esta última era também haverá de clamar, eis que vem o esposo. Olha aí Mateus 25, verso 6. Tá vendo? Quem é? É o sétimo anjo. A voz é o sétimo anjo. Assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produzirão tal tremenda fé na igreja primitiva, assim também agora, quando esse último profeta revela o verdadeiro significado do que Paulo pregou, essa mesma palavra que trouxe tão poderosa fé à igreja apostólica, a qual esteve solidamente fundamentada na palavra, de igual forma, essa revelação trará fé a nós. E essa será fé de rapto, para encontrarmos com o Senhor nos ares e para sempre estar com o Senhor. O que está faltando se cumprir é só essa parte aqui, ó. E para sempre estar com o Senhor. Porque esse encontro nos ares já aconteceu com o sétimo anjo. Mas você veja que escritura, aqui, a voz, mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Isso já se cumpriu, irmão. Não vai se cumprir, porque são escrituras que se cumprem no ministério do sétimo anjo. Mas como é que a gente entra nisso aí, nessa escritura, irmão? Através da representação. O sétimo anjo estava nos representando. Vamos mais adiante. Vamos agora, irmão. Agora eu disse que a gente vai ler novamente essas escrituras. As três escrituras que a gente leu, né? As três escrituras, que foi Mateus 17, versículo 1 ao 5, que foi João capítulo 4, versos 1 ao 7, e Apocalipse 10, do versículo 1 ao 8. Vamos ver o que é que o profeta de Deus falou dessas escrituras. O que é que ele disse dessas escrituras? Qual foi a luz que ele trouxe dessas escrituras? Irmão, porque nós precisamos aprender uma coisa, irmão, que é muito importante para nós, irmão. Como eu falei no começo, tem escritura que se cumpre só com o indivíduo. Só com o indivíduo. Não vai se cumprir com você não, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, se cumpriu com o sétimo anjo. Não vai se cumprir com você. Mateus 17, 11, se cumpriu com ele. Se cumpriu no ministério do sétimo anjo. Atos capítulo 3, verso 21, se cumpriu no ministério do sétimo anjo. E outras escrituras que tem na Bíblia, que tem no Apocalipse, se cumpre só no ministério do sétimo anjo, irmão. Não vai se cumprir. E essas escrituras
que se cumpre no ministério do sétimo anjo, já se cumpriu. Já se cumpriu. Não vai se cumprir. Não está lá para frente, está lá para trás. Se cumpriu. Agora, nós entramos nisso aí por representação, porque ele nos representou. Agora, para você estar na representação, primeiro, você tem que estar na presciência de Deus. Que você estava na presciência de Deus, então o profeta da era, com a mensagem da era, te representaria. Vamos ver. Vamos ver o que é que o profeta de Deus fala dessas três escrituras. Vamos ver o que é que ele diz. Vamos ver qual é a luz que ele joga nessas escrituras. Mateus 17, versículo 1 ao 5. João, capítulo 4, verso 1 ao 7. E Apocalipse 10, versículo 1 ao 8. Vamos ver o que é que ele fala sobre essa escritura. Vamos começar aqui com a mensagem Ao Nascer do Sol, pregado em 1965. Veja o que é que ele diz de Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 5. Veja o que é que ele diz. Parágrafo 205. A mensagem Ao Nascer do Sol. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Preste atenção, irmão. Veja aí, que não é representação aí. Fomos representados no ministério do sétimo anjo. Aí a vinda aconteceu. Eu fico triste demais quando eu vejo os irmãos falando de trovões, de selo, e depois dizendo que ainda vai acontecer. Não, irmão. O anjo forte desceu lá em 63, mas a gente ainda vai se encontrar com ele nos ares. Ora, como é que você vai se encontrar com ele nos ares, irmão? Que ele já desceu? Quem se encontrou com ele não foi eu não, foi o sétimo anjo. Agora, eu estava lá por representação, ele estava me representando. E isso é que eu tiver representação. Porque cada mensageiro, de Éfeso até Laodiceia, cada profeta do Antigo Testamento, todos eles foi a representação de cada eleito. De cada eleito. Cada eleito estava representado neles, nos profetas e nos mensageiros. Até Jesus Cristo. Ao nascer do sol, 205. Agora vejam. O irmão Brano aqui está falando da escritura de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 5, a primeira que a gente leu. Olha o que ele diz assim, ó. Agora vejam a transfiguração, porque ali fomos todos representados. Jesus subiu no monte e levou João, Pedro e Tiago. Na mensagem do sonho incerto, o irmão Brando diz que João, Pedro e Tiago representam os 144 mil. Aí quando Jesus é transfigurado, aparece Moisés e Elias. Aí o irmão Brando diz, ó. Agora vejam, a transfiguração, porque ali fomos todos representados. Elias, representados. Ali estavam os santos viventes que haviam sido raptados. Elias. Então Elias representava todos aqueles que vão no rapto. Aí diz assim, ali está Moisés, os santos mortos representados nele, quer dizer, aqueles que vão ressuscitar. São os representados. Quem o representou? Moisés. Ambos tinham o poder vivificador. Um morreu e outro não, porém ali estavam. Meu Deus. Aí o irmão Breno diz aqui no 206. Agora note bem o que nós estamos vivendo. Agora note bem o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Olha, acontece nos últimos dias. O mesmo que ele nos prometeu em João 14:12. Observe bem, certamente. Meu Deus. Deixa eu ler novamente aqui sem comentar. Parágrafo 205 ao 206 da mensagem Ao Nascer do Sol. Agora vejam a transfiguração, porque ali fomos todos representados, e ali estavam os santos viventes que haviam sido raptados. Elias. Ali estava Moisés, os santos mortos representados nele.
ambos tinham o purificador, um morreu e outro não, porém ali estavam. E agora note bem o que nós estamos vendo nesses últimos dias, o mesmo que ele nos prometeu em João 14:12, observe bem, certamente. Louvado seja Deus. Aí está, irmão, representação. Representação. Aí dizem que tem alguns pregadores aí que dizem que comeu o livro. Não, irmão. Nós comemos o livro por representação. Mas quem comeu o livro foi o sétimo anjo. Eu vou chegar lá. Agora, vamos ver aqui o que é que o profeta de Deus fala. Qual é a luz que ele traz do Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao 7. Vamos ver o que é que qual é a luz que ele traz dessa escritura. Mensagem, o futuro lá, pregado em 64. Mensagem, o futuro lá do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 132 ao 138. Vamos ver a luz que o profeta traz sobre essa escritura do Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao 7, foi que a gente leu no começo do vídeo. Ele diz assim, ó: agora, esta mulher, falando daquela mulher que foi pegar água no poço, a prostituta, né? Agora essa mulher, a sua primeira vida aqui em cima, ela foi uma prostituta. Ela estava contaminada completamente. Mas lá no seu âmago, quer dizer, lá na sua alma, meu Deus, havia um pouco de entendimento. Então por isso que, irmão, não é bom nós julgar ninguém. Falar contra ninguém, pode ser o que for. Um viciado, não podemos fazer isso. Nós que somos a luz do mundo. Havia um pouco de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, isso estava lá. Quer dizer, ela sabia disso. Ela sabia que um dia o Messias viria. Note, quando Jesus veio e manifestou a palavra, olha, ele manifestou, ele apresentou a revelação, ele deu a conhecer aquela mulher. Note, quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discerniu os pensamentos que estavam no coração. Como Hebreus 4 diz que ele discerne, 4:12, que ele fará. A palavra era um arbítrio dos pensamentos do coração. Ele veio como filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Este sacerdote, com apenas aprendizados intelectuais, é o que tem na mensagem, irmão. O que tem na mensagem é muito pregador apenas com aprendizados intelectuais. Meu Deus. Disse, é um demônio. Não, é só uma nuvinha, aquele negócio. Aquela nuva ali foi só para vindicar o ministério do irmão Branham, mas só isso. Aquela nuvinha foi só para vindicar o ministério do irmão Branham e mais nada. É um demônio, porque era assim que a sua denominação o chamava. O que é que isso causou? Ele não tinha nenhuma representação assim, isso o enegreceu. Tá vendo aí? Aquele sacerdote que dizia que Jesus era do demônio, que era isso, aquilo, vamos dizer que eles não tinham nenhuma representação. Enquanto aquela mulher, que era uma prostituta, tinha uma vida corrompida, mas lá na sua alma, lá no seu âmago, ela tinha um pouco de entendimento, ela tinha uma representação. E o irmão Branham continua. Mas essa mulher não tinha nada para mostrar. Ela estava tão imunda e suja quanto poderia estar. Mas note, lá no seu âmago, eita Deus, ela tinha uma representação. É por isso que Jesus apareceu a ela, irmão. Será que lá naquele lugar não tinha outras mulheres com a mesma condição? Tinha. Mas ele representava aquela mulher. Então ele tinha de ir lá especificamente para aquela mulher. Porque ele era o representante daquela mulher. Meu Deus. Ela tinha uma representação. Então ela estava à espera que aquilo se fizesse carne. Meu Jesus.
Quando ele disse, vai, busca o teu marido e vem aqui. Ela disse, Senhor, eu não tenho nenhum. E disse, tu disseste a verdade, porque tu tiveste 5, e o que tens agora não é o teu. Tu tens tido 5, isso faz 6 o que tu tiveste. Ela disse, Senhor, tu não és Beelzebul. Eu percebo que tu és profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual se chama Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isso. E ele disse, eu sou. Oh, glória. Aqui o que o profeta diz assim, ó. Já não havia dúvida. Já não havia dúvida. Não precisava explicar. Ela viu, ela creu naquilo dali e ela se foi. Por quê? O que aquilo causou a ela, aquilo a redimiu. Olha, agora veja isso na mesma condição de hoje, irmão. Muitos irmãos dizem que crê, mas duvida. Não, ele veio, mas ainda tem de vir. Ora, isso é falta de representação, irmão. Me perdoe, mas é a verdade. Falta de representação. Você veja o que a Quimon diz, ó. Olha o que a Quimon diz dessa mulher. Quando Jesus disse, explicou as coisas, ela disse assim, ó. Olha o que o profeta diz assim, ó. Já não havia dúvida. Não precisava explicar. Um eleito, irmão, um eleito, quando ele tem representação, ele não tem dúvida. Você nem precisa explicar detalhadamente. Você sabe falar uma coisa só, o resto ele entende. Só basta entender uma coisa, demais coisas você entende depois. Já não havia dúvida. Não precisava explicar, ela viu. O irmão Branham diz que, ele diz na mensagem ao nascer do sol, deixa eu ler isso aqui, ao nascer do sol, 211. Eu acho que é não, 211, não, é o 200, deixa eu ver aqui. Aqui, 203, ao nascer do sol. O irmão Branham diz que ela viu, aqui proferiria aqui, no 203, ao nascer do sol. O poder vivificador fez isso por nós. Olha, nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Eu vi isso, irmão, porque eu estava representado no 7º anjo. É por isso que eu creio que a segunda vida já aconteceu. Meu Deus. O poder vivificador fez isso por nós. Aqui o profeta colocou todos os membros da noiva. Não só ele. Não só ele. O poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver a sua vinda. Glória a Deus. Eu vi a vinda. Assim como essa mulher viu, como o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Não há dúvida, já não havia dúvida. Não precisava explicar, ela viu. Ela creu naquilo. Dali ela se foi. Por quê? O que aquilo causou a ela, aquilo a redimiu. Agora, ela recebeu a redenção antes do Calvário, não precisou se batizar, não precisou tomar santa ceia, não precisou pagar dízimo, ela foi redimida porque ela recebeu a palavra da hora. Porque o representante dela se manifestou a ela, meu irmão. Oh, glória a Deus. A vinda, o ministério e a representação. Aleluias. Agora observe, ele veio para ser um redentor, certo? O que significa redimir? Trazer de volta. Porque ele não alcançou o sacerdote. Por que ele não alcançou? Isso é uma pergunta que o irmão fazendo. Por que ele não alcançou o sacerdote? Por quê? Ele nunca esteve lá em cima. Veja, eles não tinham nenhuma representação. Aqui está o problema, irmão. Por que muitos pastores da mensagem não conseguem chegar nisso aí? Mas fala contra. Porque eles não estavam lá em cima, que eles não tinham eles não têm representação. Agora eu não vou citar nome aqui, que eu não posso fazer isso. Mas a gente vê por aí. Pregadores zombando, criticando a terceira puxada. E Jesus nunca vai a eles, porque eles não têm representação. A gente viu aí o que a irmã Brana falou da escritura de Mateus 17, verso 1 ao 5,
E a gente acabou de ver agora o que o irmão Brana falou da escritura do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Agora, vamos ver o que é que o irmão Brana fala, qual é a luz que ele traz de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8. Vamos ver o que é que ele fala. Mensagem à brecha. Mensagem à brecha entre as zeros e selos de 63, parágrafo 41. 41. Olha o que ele diz. Aí tem pessoas, irmão bons, tem gente boa que diz assim, não, eu sei que ali, quando Cristo veio, o sétimo anjo estava na terra, mas essa escritura, irmão Jailson, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Ainda vai acontecer, vai? Meu Deus, meu Jesus. Para muita gente, irmão, a escritura, olha, a escritura, eu disse ontem lá na live, na segunda-feira eu falei na live, que o último livro da Bíblia foi escrito nos anos 90, que não estiver equivocado, foi o livro do Apocalipse, no primeiro século. A Bíblia passou 16 séculos para ser escrita. Quando chega no primeiro século da era cristã, o cânone da escritura é fechado. Quer dizer, faz 2000 anos, irmão, que a Bíblia foi escrita. Quer dizer, já estamos no século 21. Faz mais de 2000 anos que a Bíblia é escrita. Me será que nada ainda se cumpriu, ainda está tudo lá para frente? Não, irmão. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Deixa eu usar uma palavra grega aqui que Jesus usou na cruz do Calvário. Testelestai. Está consumado. Está cumprido. A brecha entre as 0 e selo 41. Quando os selos foram rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora, recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Isso aqui, irmão, ainda vai acontecer? Não, irmão. Isso já aconteceu lá para trás. É só você olhar lá para trás para você ver isso. E como é que eu olho lá para trás, irmão? Através das mensagens proféticas. Isso já aconteceu. Isso aconteceu com o sétimo anjo. O irmão Brana só podia sair de cena quando a vinda tivesse acontecido, porque estava escrito na Bíblia que ia ter um encontro desses dois mensageiros. O mensageiro celestial, que é Cristo, ia se encontrar com o mensageiro terreno. O irmão Brana só podia morrer, deixa eu usar essa palavra aqui, morrer, depois que isso acontecesse. Vamos lá, outro parágrafo aqui. 301. Para aqueles que falam que estão comendo o livrinho. Tem pastor por aí que está dizendo, eu comi o livrinho, você comeu o livrinho? 301 na mensagem aberta. Quem foi que comeu o livrinho? Meu Deus. Eu comi o livrinho por representação, irmão. Nós comemos por representação, mas quem comeu não foi eu, não. Mas a primeira coisa que representou aquela redenção, olha, mas a primeira coisa que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele tomou o livro, glória, abriu o livro, rompeu o selo e enviou abaixo a terra para o seu sétimo anjo. Peraí. Mas tem pastor por aí dizendo que comeu o livro. Não. Olha o que é que o irmão Brana está dizendo. Mas a primeira coisa que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele tomou o livro, abriu o livro, rompeu o selo e enviou abaixo para a terra, para o seu sétimo anjo e revelou a seu povo. Olha como eu como o livro, através da revelação que o sétimo anjo me traz. Por representação, meu irmão. Fora desse caminho não tem outra maneira para comer o livro. Meu Deus. Porque sem escritura, irmão, que se cumpre no ministério do sétimo anjo, não se cumpre no ministério de pastor, nem de mestre, nem de evangelista, nem de apóstolo, não, e nem dos profetas, mas sim do sétimo anjo.
ele enviou abaixo para a terra para o seu sétimo anjo e revelou ao seu povo. A congregação diz, a congregação regozija. Aí está você? Oh, que coisa! Que aconteceu? Os gritos e louvores e aleluia, a unção, o poder e glória e a manifestação. Oh, glória a Deus. A congregação continua regozijando. Oh, glória. Vamos ler mais. Primeiro selo. 63, parágrafo 63 ao 68. Vamos chegar lá, irmão. Estamos chegando lá devagarzinho. 63. Olha aqui, nós estamos vendo a luz que o profeta está dando sobre Apocalipse 10, do 1 ao 8. Olha, ele diz aqui, ó. O parágrafo 63, primeiro selo. Observe o que aconteceu quando seguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece, um anúncio primeiro no céu. Um anúncio primeiro no céu. O que acontece? Um selo se abre. O que é aquilo? Um mistério. É revelado, vê? E quando o mistério é revelado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Isso aqui, irmão, é o padrão, é o plano que vem acontecendo durante as eras. Trombeta e praga. E o mensageiro. Qual é o papel da guerra? O anjo da igreja apanha o mistério de Deus. Aí o irmão Branham diz assim, ó. Não completamente ainda revelado, só parte, mas não completamente. Mas quando ele o faz, ele apanha esse mistério de Deus. Então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. Você veja, quem recebe o mistério? Não é todo mundo não, irmão. É o mensageiro da era, é o indivíduo da era. É por isso que o irmão Branham diz que Deus trata com o indivíduo. E esse indivíduo é o mensageiro de cada era. Mas quando ele o faz, ele apanha esse mistério de Deus. Então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. Vai ao povo. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem. E isso dá começo ao quê? Uma guerra espiritual. E ele continua. Então Deus toma o mensageiro. Aí o profeta diz assim, ó. Com os seus eleitos daquela era. O mensageiro com os eleitos. Por que Deus toma primeiro o mensageiro e depois com os eleitos? Porque o mensageiro é o representante dos eleitos, irmão. Então Deus toma o seu mensageiro com os seus eleitos daquela era e os faz dormir. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitam aquilo, um julgamento temporal. Então depois que aquilo termina, então ele segue em frente. E ele se denomina e faz denominações e começa com a obra daquele homem, como a de Wesley e todo o restante deles. Então tudo isso se torna uma daquela novamente. Então outro mistério vem. Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para a era da igreja. Vê? Então quando ele chega, a trombeta soa. Você veja, cada mensageiro trocou uma trombeta e declara guerra. Vê? Então o que acontece? Finalmente ele é tomado então. Então quando ele é colocado de lado, então a praga cai, os destrói, a morte espiritual atinge a igreja e eles estão acabados, aquele grupo. Então ele segue adiante para uma outra. É um grande plano. Olha o que ele diz aqui agora no 68. Preste bem atenção. Até que chegue aquele último anjo, que é o sétimo. Agora ele não tem nenhum determinado mistério. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Veja, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas que ele, em seu dia. Se você desejar ler, isso está em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o 4. Você obterá isso. Correto? Vê? Ele toma o livro dos selos e rompe. Ele quem? O cordeiro. E mostra ao sétimo anjo só para este. Mas os pastores aqui do Brasil ficam dizendo que não, a gente comeu o livrinho. Que conversa afiada, irmão. Isso é conversa para boi dormir, como diz aqui no Nordeste da Paraíba. Aqui no sertão da Paraíba. Nós comemos por representação. Quem comeu o livro foi aqui, ó. Ele toma o livro e dos selos e rompe e os mostra ao sétimo anjo. Só para este. Não tem Osmar,
nem William Souto Santiago, nem Cacô Felipe, nem Júlio César, nem Samuel Rodão, nem ninguém. Não tem ninguém. Nem Jailson, nem ninguém. Nem Samuel Araújo. É o sétimo anjo. Nós comemos por representação, irmão. Só para este. Os mistérios de Deus é o ministério. Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, nós acabamos de passar pelas áreas da igreja. Mesmo a história prova isso, vê? É a mensagem do anjo da sétima igreja, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7. Isso é para suceder. Agora recorde. Nos dias do sétimo anjo, seu som sai, ecoa a trombeta do evangelho. E ele é consumado todos os mistérios de Deus. Não tem para mais ninguém, irmão. Nem para o oitavo mensageiro, nem para nono, nem para décimo. Não. É para o sétimo. Se cumpriu no sétimo. Eu quero ler aqui o último parágrafo. O último. Mensagem 1 em 1 milhão. Ele pregou essa mensagem em 1965. Ele pregou essa mensagem exatamente no dia 24 de abril de 1965. 1 em 1 milhão. Eu vou usar aqui a tradução da Voz de Deus. Parágrafo 10. Que você tiver a tradução dos crentes da Bíblia, é o parágrafo 12. Certo? 1 em 1 milhão, parágrafo 10, para a gente encerrar com esse parágrafo aqui a nossa pequena palestra. Olha o que o sétimo anjo diz. Ele deve, conforme as escrituras, olha, e ele, esse ele aqui é Jesus. E ele deve, conforme as escrituras, retornar a nós nesses últimos dias, nesse tipo de ministério. Qual ministério? O ministério do sétimo anjo. Apocalipse 10, 7. Isso era após o batismo do Espírito, o falar em língua, a cura divina, e assim por diante, e essas coisas. Em outras palavras, isso será depois da era da Odisseia. Vamos ser mais claro. Será depois da era ter acabado. É do coroamento da mensagem pentecostal. Tá vendo? O coroamento é do coroamento da mensagem pentecostal. Que estamos falando hoje. É do coroamento. Então, o coroamento tá lá para frente. Segundo o irmão Brana, tá aqui, ó, para trás. Mas vamos adiante. É do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Este ministério do próprio Cristo representado entre o seu povo. O sétimo anjo foi até representante do próprio Cristo, irmão. Meu Deus. Exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, em seu corpo. A noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas, como marido e mulher, ou rei e rainha. Olha, o Mombana falou de marido e mulher ou rei e rainha. Irmão, porque o milênio já foi introduzido para a noiva. Jesus já está manifestado como filho de Davi para a noiva, para sua esposa. Como marido e mulher, ou rei e rainha, logo antes da cerimônia do casamento. Esse logo antes quer dizer antes, ou debaixo ou na presença da cerimônia do casamento. Oh, glória a Deus. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, certo? O meu propósito aqui é ajudar os irmãos, abrir a sua mente, porque muita gente, irmão, fica pegado só no púlpito, só come o que vem dali. Não, irmão, pega as mensagens, lê as mensagens. Ah, irmão Joilson, mas eu não tenho mensagem suficiente. Ora, entre em contato com os crentes da Bíblia. Os crentes da Bíblia, irmão, em 2004 houve um clamor aí, houve um pastor aqui da minha região fez uma confusão aí, porque disse que as mensagens não sei o quê. Agora, irmão, preste bem atenção. São 12 mensagens cada ano. Cada mês é traduzida uma mensagem nova. Só esse ano eu já recebi 4 mensagens novas do irmão Brana. E agora? E por que os homens não estão avançados? Não, irmão. Isso é só mídia, só para fazer mídia. Mas, irmão, leia a Bíblia. Sabe? Pegue a Bíblia, pegue as mensagens. Não espere só do púlpito, não.
Porque quando você conhece a mensagem e a Bíblia, aí quando as coisas estão lá no público, você sabe que aquilo está certo ou errado. Então eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não quero que você deixe a sua igreja, continue na sua igreja, continue com o seu pastor, certo? Mas abra sua mente. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Que Deus nos ajude, irmão, tá certo? Deus nos abençoe. Eu peço os irmãos orem por mim, tá bom? E se Deus permitir, nós estamos de volta domingo, tá bom? Aqui no canal Jailson HMTV. E você que não se inscreveu, se inscreva, dê o like e aperte o sininho, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.